Após 3 anos de política de Covid-0, o lockdown na China chegou ao fim e a população volta à vida normal. Porém, o contágio da variante Omicron atingiu o maior nível. O que acontecerá agora? Quais os impactos na reabertura? E como isso impacta nos seus investimentos? Fica por aí que eu volto já. Olá, eu sou Matheus Gonzalez, líder de alocação em produtos aqui da Liberta Investimentos, e hoje a gente vai conversar sobre o assunto do momento. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não deixe de acompanhar nossos conteúdos. Aproveita e segue também a Liberta e o meu perfil no Instagram. No dia 27 de novembro, iniciaram protestos pela morte de 10 pessoas que perderam suas vidas em um incêndio, quando o prédio em que estavam pegou fogo e suas portas estavam fechadas devido às restrições do Covid. Esses protestos foram decisivos para a reabertura da China. Milhares de jovens foram às ruas clamando por liberdade e pedindo que Xi Jinping desistisse da política de lockdowns. Manifestações na China, obviamente, são proibidas e não ocorriam desde 1989, na Praça Celestial. Quem que não lembra dessa foto aqui, né? A geração atual é diferente de 30 anos atrás. Os jovens hoje são a geração mais educada que a China já teve, e eles estão testando o limite do regime. Abro aspas para uma entrevistada pela BBC. Não posso viajar pelo mundo, não posso ver minha família. Moro aqui em Xangai e não posso ir até Guazhou, onde minha mãe mora e faz tratamento de câncer. A situação é muito triste. Desde o início da pandemia do Covid-19, a China optou por fazer um severo combate à contaminação da doença, por meio do lockdown. A restrição da mobilidade diminuiu a disseminação do vírus, mas, por outro lado, cerceou a liberdade dos indivíduos, impedindo o seu direito de ir e vir. A população da China cansou e se revoltou. Surpreendentemente, Xi Jinping cedeu mais rápido que o antecipado, e os chineses estão retornando às suas atividades. Vamos aqui levantar algumas considerações, causas e consequências dessa retomada das atividades. Primeiro ponto, o aumento do contágio. Com a população nas ruas novamente, o contágio acelerou de forma abrupta. O gráfico na tela mostra a média móvel de 10 dias de novos casos no país. Pela primeira vez, aparece acima dos 35 mil novos infectados por dia. Com novas contaminações, muitos voltam às suas casas e, com isso, o consumo através de e-commerce volta a aumentar, em especial de itens diários como comida, por exemplo. Porém, muitos trabalhadores do próprio segmento estão em isolamento, apresentando quadros infecciosos, fazendo com que muitas entregas se acumulem nas ruas da cidade, como mostra a matéria da DW News. Others are opting to stay home either because they're already sick or trying to avoid infection. That means deliveries of food and everyday items are in heavy demand. But scores of workers are also coming down with the virus, so packages pile up on the streets unclaimed. A China se vê no pior momento, próximo ao extenso feriado do Ano Novo Lunar, quando milhares viajam de volta às suas casas, seja por estradas, trem ou avião. Há o desafio de vacinar uma população tão grande, sobretudo dos mais idosos. Das pessoas com mais de 80 anos, 77,5% delas tomaram a primeira dose, 66,4% tomaram a segunda dose e apenas 42% da população tomaram o reforço, ou seja, a maioria dos idosos com mais de 80 anos não tomaram reforço. Cabe salientar que em setembro a China autorizou o uso da primeira vacina inalatória e apenas no mês passado, ou seja, em novembro desse ano, foram aprovadas as vacinas com método RNA mensageiro, da BioNTech. Será que o governo retomará a política anterior de Covid-0? O sistema de saúde já começa a dar sinais de esgotamento e já se observa, infelizmente, o número de mortes aumentar substancialmente. Outra dúvida que surge é, como uma população tão grande e uma rápida disseminação atual não seria capaz de produzir uma nova mutação, colocando ainda mais pressão no governo? Isso é bem difícil de prever, mas muitos especialistas e jornalistas internacionais dizem que não, a China não vai voltar ao lockdown. Não apenas pelo protesto da população, mas pelo que podemos observar dos sinais econômicos, que são bem claros. A China, sim, está desacelerando.
E este é o segundo ponto que eu levanto aqui, o crescimento econômico. Muitos apontam esta como sendo a principal razão dos protestos, e dizendo que Xi Jinping quebrou o contrato social chinês. Isso não começou agora. Voltando lá para 2020, ou mesmo antes de 2020, o governo começou a aumentar a regulação e aplicando multas em alguns setores, em especial no de tecnologia. Não apenas nas maiores empresas do país, como a Alibaba, Tencent e Baidu, mas também em toda a cadeia de empresas que se desenvolveram, através ou para prestar serviços a essas gigantes do setor, criando um verdadeiro exército de empreendedores que empregavam milhões de jovens ambiciosos que preferiam utilizar o seu tempo no desenvolvimento de novas tecnologias ou no desenvolvimento de novos negócios do que utilizar o seu tempo na política. Assim, o Partido Comunista possuía o melhor dos dois mundos, uma iniciativa privada eficiente e pujante que empurrava a economia para frente, e uma avenida livre no aspecto político. Ocorre que hoje a atividade econômica não apresenta o mesmo vigor, em especial entre os jovens. Ao passo que o nível de desemprego se mantém estável próximo a 6%, para os jovens entre 16 e 24 anos, o desemprego atingiu 19,9% em julho desse ano e permanece ainda elevado, próximo a 18%. Justamente a população que foi às ruas pedindo a cena do Xi Jinping. No índice agregado medido pela Bloomberg, a China obteve nota 3, em uma escala que varia entre 1 e 7, indicando que há sim uma fraqueza econômica. A confiança do consumidor também despencou, ficando abaixo dos 90 pontos, em que os 100 pontos seria o nível neutro de expectativas. As pequenas empresas foram as que mais sofreram, sendo o setor de serviços apresentando o pior nível desde maio. Observamos queda também nos mercados de automóveis, itens domésticos e na linha branca, fazendo o mercado prever um mês desafiador para dezembro. Como forma de estimular a economia, o Banco Central reduziu em 25 pontos base o coeficiente do compulsório bancário. Essa medida tem capacidade de injetar até 500 bilhões de yuan na economia, o que é cerca de 70 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Um dos setores mais importantes para a China é o setor da construção civil. E o mercado estima uma retomada lenta para esse setor, o que a gente chama de curva L, em que depois de uma queda bastante abrupta, o ritmo de crescimento se mantém lento e estável. Esta avaliação está baseada não apenas nas condições financeiras atuais da população, mas também em aspectos demográficos. Por bastante tempo, a China estabeleceu uma política chamada de One Child Nation, de modo que observamos um achatamento na pirâmide etária. Hoje já podemos observar a população com até 29 anos menor do que a que está entre 30 e 50 anos, sobretudo na população feminina. O que já podemos interpretar de uma medida de longo prazo é que os motores de crescimento da China serão outros, e este é o próximo ponto. Observamos as exportações chinesas em forte contração, e em novembro foi menos 8,7%. Ocorre que ao longo do último plano quinquenal, a China mudou ou vem mudando o seu motor de crescimento. Vem deixando de ser aquele comércio internacional como principal fonte do PIB para mudar para o mercado doméstico. E aqui, o Brasil exerce um papel essencial. A China é nosso principal parceiro comercial. Mesmo em lockdown, o que diminuiu o consumo do país, no terceiro trimestre desse ano, exportamos mais de 22, quase 23 bilhões de dólares para a China, sendo soja, farelo de soja, minério de ferro, petróleo, carne bovina, açúcar, celulose e milho os principais produtos exportados. A quantidade exportada de fato diminuiu. Foi menos 4,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2021. Mas ainda assim, é um valor bastante atrativo, considerando que a China está no sinal de desaceleração. Observando esses setores e fazendo um paralelo com as companhias que atuam nesse setor, podemos inferir quais são as possíveis empresas que serão beneficiadas na abertura da economia chinesa. Em termos de importação, a China também é nosso principal parceiro comercial. No terceiro trimestre, importamos de lá mais de 17 bilhões de dólares, o que representa 23% do total de nossas compras externas, sendo essencialmente os bens da indústria de transformação que mais vieram de lá. Verdade seja dita, esses dados ruins se referem ao passado. O mercado está otimista com a reabertura da China,
fazendo com que grandes investidores aumentassem a sua participação e presença tanto na China quanto Hong Kong. E a gente já observa isso em termos de valorização das empresas. Os índices MSCI da China, que é um índice global que representa a performance de várias ações da China, e o índice Hang Seng, que mede a performance das principais ações de Hong Kong, subiram mais de 30% desde o final de outubro, apesar de ainda estarem negativo no ano, tá? Esse otimismo do mercado pode antever uma melhora na economia da China, o que deve ser muito benéfico para o Brasil, sobretudo nos setores que já falamos. Talvez as considerações que fizemos aqui, de forma isolada, não sejam suficientes para justificar e sustentar uma alocação no seu portfólio. No mercado, há sempre diferentes variáveis que impactam tanto no preço quanto nas taxas dos ativos. O importante é estarmos constantemente ampliando nosso espectro de avaliação, para que possamos ter o maior número de notícias que possam impactar o nosso portfólio. Não esqueça que a Liberta Investimentos possui os melhores assessores do mercado financeiro para te ajudar a tomar as decisões mais otimizadas e construir uma carteira sólida. Clique agora mesmo no primeiro link da descrição e até a próxima. Um abraço!